Olá, eu sou Isabela Ribeiro. Eu sou Marina Vasconcelos e esse é o Nós no Divã. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os desafios da humanização do ensino no contexto da pandemia. E para isso, nós chamamos o Gabriel Araújo, professor de Geografia do ensino fundamental, médio e pré-vestibular. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Gabriel. A gente queria que você pudesse falar sobre esse assunto com a gente, que está sendo tão importante nesse momento, né? Fique à vontade. Oi, gente. Um prazer estar aqui. Então, cara, esse contexto de pandemia foi sentido na educação como um desafio por todos os setores, né? Tanto para as escolas, para as famílias, foi esse novo contexto de surpresa, e para os alunos, né? E para nós, professores, a coisa chegou forçando assim, uma adaptação muito abrupta, né? Uma adaptação de surpresa. E o que eu tenho percebido assim na minha experiência é que a gente está sendo colocado numa nova demanda, né? Tá vendo um novo papel assim do professor, uma transformação do papel do professor em função dessa migração para as plataformas digitais, né? E aí a gente está numa missão de uma pilha muito grande de trabalho, de correr atrás dessa adaptação, sobretudo em função da produção de conteúdo, né? Então, esse é um desafio de manejo dessas plataformas digitais e todas essas lives, e liga o microfone, fecha o microfone, abre a câmera, fecha a câmera. Além disso tudo, tem um trabalho muito grande de produção de conteúdo, que é para onde a gente está sendo encaminhado, assim, como profissional. E é uma coisa, né, é um desafio, né, mas coloca questões assim, para o papel do que é o ensino, o que é ser professor, o que é estar em sala de aula, né? E aí, esse novo momento traz uma demanda de adaptação desafiadora. Interessante isso que você está dizendo, Gabriel, porque aí parece que o professor perde um pouco, se afasta um pouco desse lugar pedagógico e passa a ser muito mais, parece que um produtor de conteúdo, sobretudo nessas aulas que são gravadas, que está me parecendo que tem que ser ali com tempo reduzido de aula, que seja essa passagem do conteúdo de forma bem, bem objetiva, bem direta. E pensando no trabalho do professor, porque agora, além de se preocupar em ter que preparar aula, corrigir prova, ele também tem que se preparar, ele tem que se preocupar com essa questão de gravar, de editar vídeo, e como que isso fica, porque isso é novo. Na graduação, na formação de professores, não se pensava desse jeito, não passava por isso. E é como uma mudança de linguagem mesmo, né? Não dá simplesmente para você fazer do mesmo jeito que é feito dentro de uma sala para esse espaço virtual, né? E quando a gente pensa, né, em psicanálise, linguagem é tudo, né? Não é alguma coisa pequena no meio de tudo isso. Linguagem, então, de que forma que é esse professor na sala e essa tão falada linguagem dentro do online. Sim, e a gente está falando de uma virtualização da sala de aula, né? Então, mesclando com essa discussão da linguagem, esse papel, esse olhar da psicanálise que vocês têm, isso joga a luz para a questão da troca, né? Da escuta, e como isso fica comprometido nesse espaço virtual. E aí, na minha experiência, tá acontecendo vários tipos, não tem um padrão, né? Tem algumas aulas, tem alguns colégios que são aula gravada, tipo live, tem outras que propõem essa aula gravada e alguma monitoria depois, enfim. E aí esses vídeos são vídeos curtos, de 15, 30 minutos, até porque já dentro desse contexto cognitivo globalizado, desse mundo globalizado que a gente vive, virtual, cada vez mais os manuais pedagógicos dizem e apontam pesquisas de que os alunos só prestam atenção nos primeiros 20 minutos de aula, e aí você vai se adaptando a isso, né? Vai se adaptando a essa nova circunstância cognitiva. E a gente fica muito distante, né? Não tem mais essa troca espontânea. Isso é comprometido, né? Isso, de certa forma, isso é comprometido. A grande questão que a gente está aqui refletindo é o que vai ficar dessa virtualização
depois que a pandemia acabar, né? Acho que esse é um ponto importante da gente refletir, porque é uma situação circunstancial, né? É uma situação de um contexto muito específico dessa pandemia maluca, mas há essa preocupação de como vai ficar o ensino, que as escolas estão fazendo um movimento muito grande de investimento nessas plataformas e, de certa forma, isso acaba virando um novo produto, né? E um novo produto tem toda um chamariz, né? Tem toda uma luz diferente. Enquanto você falava, fiquei aqui pensando nessa virtualização mesmo da aula e tal, sobretudo nessas aulas gravadas. Cadê o afeto? A criança, o adolescente, ele vai para a escola não só para aprender a absorver aquele conteúdo, mas tem as relações que se estabelecem ali. Essa troca entre os pares, essa troca entre os professores. Não é raro a gente ouvir histórias de que a escola que denuncia algum caso de abuso, algum caso de violência doméstica, a criança vai na escola para merendar também. E como pensar isso, esse afeto, tudo isso que acontece na escola para além do ensino, porque numa aula gravada de 15, 20 minutos isso se perde. Acho que é até pensar que às vezes você pode gravar uma aula para uma pessoa que você não sabe quem vai assistir. E quando você está ali de frente para os seus alunos, você conhece minimamente o olhar, quem está atento, quem não está, enfim, é muita troca que acontece. E aí tem uma fala da Viviane Mosé muito maneira, que ajuda a gente a pensar nesse papel da escola. E ela diz que o professor de matemática, o professor de história, na verdade, procura um pretexto para estar próximo do outro, né? Para estar nesse papel de escuta, para estar nesse papel de interação com o outro. E, na verdade, o conteúdo é apenas um pretexto para criar essa situação. E eu acho linda essa interpretação, porque é o fundamento da escola. O fundamento da escola é essa socialização. A gente realiza essa performance do conteúdo, é um ritual super importante a questão do conteúdo, não descarto, e a gente está transmitindo uma visão de mundo, mas essa visão de mundo ela é construída por intermédio do contato, não é por intermédio do conteúdo que o professor leva, não é por intermédio do material didático, é por intermédio do contato. E essa possibilidade da proximidade física, ela abre espaço para essa escuta muito humanizada e muito espontânea, porque o professor ele não é terapeuta e existe uma relação afetiva com o aluno que ela é muito interessante, porque é grande, né, é um afeto, mas é um papel muito peculiar. Você não é amigo, você não é família, você não é um profissional da psicologia, você é o professor. E há ali um contato muito espontâneo e muito intenso, né, de uma troca de afeto que há naquele espaço profissional. Então, essa dimensão, ela é fundamental. Tem muitas vezes a escolha por essa profissão, não sei como foi a sua, mas passa por isso, né? Por algum professor que foi muito referência para você e como uma referência mesmo, ou então, eu não quero que o ensino seja assim, eu quero contribuir com uma nova possibilidade de ensino. Então, passa por esse contato, né? E até mesmo uma aula com o mesmo conteúdo, para uma turma vai ser diferente porque tem contato com essa turma, tem aí a resposta que na câmera tem uma limitação, né? A gente está tentando que isso seja colocado de alguma forma também, né? A gente usa os chats, usa a câmera, não sei como está sendo a sua experiência, mas o contato aí com a turma vai fazendo a sua aula, né? Vai fazendo esse momento. Você falou da escuta e fiquei pensando aqui nessa proximidade que há com a psicanálise, porque o nosso trabalho é esse, é a escuta. E não são raros os pacientes que chegam, sejam eles crianças ou adolescentes, que primeiro passaram ali por alguma escuta de algum professor que perceberam que tinha alguma coisa acontecendo. E aí encaminha ou para psicólogo, ou se a gente pensar aí em outros profissionais, uma fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, e a partir daquilo ali que o professor viu, né, parece que é só um fio que puxa e a gente consegue desenrolar muita coisa disso. E esse tipo de trabalho, ele não é mensurado, ele não é... Isso não está na nossa carteira de trabalho, isso não está no nosso currículo, né? E aí joga atenção para a gente refletir sobre a eficiência do papel do professor, né? Qual é a eficiência desse profissional?
né? Porque tem essa perspectiva de que há uma insuficiência geral no processo de aprendizagem, as crianças estão aprendendo menos, e que o EAD veio reafirmar isso, né? E quando, na verdade, tem outras coisas que na sala de aula já estavam se perdendo, que se reflete nessa insuficiência do papel do professor, que é todo esse contexto de uma não humanização do papel da sala de aula, da escola e do professor. Essa necessidade, né, de colocar a tecnologia, que hoje é super importante porque as crianças estão aí demandando, mas como se isso substituísse algo, né? Assim, a escola é melhor porque ela tem, não sei, várias coisas tecnológicas e até onde, né? O que é mais importante mesmo, né? Acho que sempre esse equilíbrio se faz necessário, né? Sim, e nesse contexto a gente está vendo que não é computador que faz um colégio, né? Agora a gente está no supra-sumo disso, do ponto de vista da gente estar de cara para a tela, tá geral de cara para a tela, e com acesso a 1 milhão de aparatos tecnológicos, né? Bom, 1 milhão talvez até sido demais, mas pelo menos um computadorzinho. Mas, enfim, essa ideia de uma robotização, né? E de que isso, dentro desse discurso moderno, garantiria o sucesso de tudo. Tem coisas interessantes também, não vamos só bater, porque essa possibilidade da internet, da introdução e essa vivência virtual na sala de aula é muito incrível do ponto de vista da pesquisa. E aí eu acho que é importante a gente prestar atenção na metodologia ativa, né, que é uma metodologia mais recente que propõe essa ideia do aluno pesquisador. E, putz, o cara com a internet na mão, isso é muito mais facilitado. E no momento da aula, são desafios, né? O mundo muda, a gente tem que aproveitar esses aspectos e se adaptar a eles e produzir o ensino possível, né? Essa é a missão. E aí você tinha comentado antes, né, do que leva, né, a pessoa para a sala de aula, porque é um campo de batalha. Mas é isso, fazendo o possível, né? Sempre fazendo o possível. E isso envolve essas novas questões. A gente falou disso no episódio que a gente fala sobre análise online, mas acho importante trazer de novo esse tema, porque a aula online também ela acontece num recorte social muito importante, porque essa criança, esse adolescente, esse adulto precisa ter internet em casa, precisa ter algum tipo de manejo com essa tecnologia, precisa ter esse tempo para estar ali, e o que a gente tem visto, relatos aí na internet, né, de pessoas que estão passando por muita dificuldade por conta disso. Pensar nas escolas públicas, que pelo menos na cidade onde eu moro, que está sendo feito, são algumas apostilas, onde isso é dado, e aí a criança faz e entrega, e fica uma coisa meio solta, mas parece que foi o que a rede municipal conseguiu fazer nesse momento. Marcou muito essa divisão de classe mesmo. Quem tem aí um certo poder aquisitivo está tendo a aula online, e quem não tem, não está tendo. E não sei, né, se as cidades, se o Estado estão lançando mão de estratégias para lidar com isso. E acho que outro ponto, né, que não dá para a gente não tocar é com relação à saúde mental desse professor, né? Que já era algo muito, muito pensado, menos do que deveria, mas que já chamava muito atenção antes da pandemia, né? O quanto esse trabalho trazia. Eles chegam muito na clínica com questões do estresse, né? Desvalorização da profissão, falta de recursos, né? Pessoas muito apaixonadas pelo trabalho, mas que se sentem de mãos atadas devido ao contexto, né? O país que estamos. E o que é agora essa saúde mental, estando cada um em casa, sem nem ser visto, sem ter o seu grupo. E aí, cara, vendo do ponto de vista da geografia, eu acho que tem uma questão que é muito difícil nesse, e que agrava esse quadro que você tá botando da saúde mental dos professores, que tá tenso, de fato. Essa não convivência, né? Essa não saída, essa não externalização.
e o não passar por situações banais, muito do cotidiano, que a gente simplesmente não valoriza aquilo, porque, de fato, é algo banal, né? E no somatório, você sair de casa e cruzar com uma pessoa quando você está indo pegar a van para o seu lugar de trabalho, e você passar numa barraquinha e comprar uns churros, comprar uma pipoca, comprar uma bala, tudo isso é uma sociabilização, é tudo um contato com a sociedade, né? E como você mensura o que está acontecendo, o que é importante, né, no coletivo, todo esse caos, né? Isso é muito importante. E a falta disso parece que amplia a sensação de cansaço, a sensação de fadiga. O computador, mesmo que nessa restrição de locomoção, eu, por exemplo, dou aula num dos colégios que eu dou aula, fica 1 hora de distância da minha casa. Mesmo com esse não trabalho do deslocamento, há um trabalho focado aqui na tela que é muito mais exaustivo. Porque em deslocamento eu estou saindo de um lugar e indo para outro, né? Há um processo de se apresentar, né? Um processo de chegar, de sair e de chegar. Em casa não tem isso. Sim, você pontuou 2 coisas aí muito interessantes. A questão de que esse trabalho de professor não está só na sala de aula. Voltando aí nessa questão do afeto, essa troca entre os professores e entre aluno e professor também se dá num café, numa água, num pátio, num lugar que circula. E no online isso se perde, porque é isso, não tem essa chegada. Ligou a câmera, passou o conteúdo, deu a aula, acabou, tchau, semana que vem a gente continua. E uma outra coisa também muito importante é do quanto é cansativo isso de estar em casa e ocupar essa casa de todas as maneiras. Essa casa virou um lugar de trabalho, virou um lugar de lazer, onde você faz suas refeições, onde tudo acontece agora só em casa. E isso é adoecedor. Se a gente pensar nessas grandes instituições, elas são adoecedoras justamente por conta disso, dessa rotina muito bem marcada e de não ter outros espaços. É só aquilo. E acho que isso é uma dificuldade de quem está no home office, seja, né, a gente atendendo online, seja o professor ou outras pessoas que tenha talvez até um certo privilégio de conseguir manter o home office, está tendo que lidar. Como que é isso, né? Isso de não ter o horário fixo é muito forte, né? Porque em qualquer momento, é como se você estivesse disponível para o trabalho a todo momento. Então, a gente pensa, né, nos pacientes, você nos alunos, né, te procuram, a equipe também, né, dependendo da instituição que você está. As reuniões são marcadas de noite, de dia, assim, cada instituição vai funcionando de um jeito e parece que a gente, por estar em casa, está trabalhando o tempo todo, né? Acho que todo mundo no home office passa um pouco por isso. Mas eu acho que, para finalizar, né, é importante a gente pensar que não é para ter aula online, né? Mas é para a gente, nesse momento, poder tirar, assim, olhar para o que a gente tinha e pensar no que era possível antes e o que vai precisar ficar, vai precisar ser modificado, mas que vai para além disso do conteúdo, né? Acho que a sua fala me marca muito nisso. Acho que pensar que essa aula online, a análise online, ela está sendo um instrumento muito importante até na contenção da pandemia, porque quanto menos pessoas estiverem circulando, menos esse vírus circula. Então, acho que é o que está sendo possível nesse momento, né? Obrigada, Gabriel. Foi muito bom bater aqui esse papo com você. Espero que tenha aí despertado aí dúvidas, interesses, questionamentos em quem estiver ouvindo. E qualquer coisa, deixa a dúvida lá no Instagram que a gente vai respondendo. Até! Valeu, gente.